Salve, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa tarde e lá fora muita chuva, muitos trovões. Se por acaso aparecer um barulhinho de trovão por aqui, você sabe, você vai lembrar que eu disse que lá fora está chovendo bastante, né? E o que eu trouxe para você hoje? Hoje eu trouxe para você o esclarecimento sobre uma dúvida que muitos alunos têm na hora de fazer operações aritméticas com números de sinais diferentes, né? Então se atrapalham todos, com menos, com menos, e será que menos 3 com mais 9, mais 5 menos 44, quanto dá? Então essas dúvidas a gente vai esclarecer aqui. Para você entender melhor isto, seria interessante você conhecer a reta real, né? Quem é a reta real? Vou te apresentar ela agora. Olha só, é uma reta, né? Assim como você está vendo, com sentido para os dois lados, e ela tem um ponto de divisão, ou seja, um centro, né? Que separa o lado positivo, que é o lado direito, em azul, do negativo, que é o lado esquerdo, em vermelho. Vamos colocar alguns valores nesta reta real. 1, 2, 3, 4, por exemplo, marcados na reta, e vai continuar reticências e vai até mais infinito, né? Vamos fazer a mesma coisa para o lado negativo, vou colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e também reticências lá, porque também vai até menos infinito, né? Então, essa é a reta real. E sobre ela eu escrevi algumas coisas que eu vou deixar aqui para você agora. Olha só, o zero é a fronteira entre os números negativos e números positivos, ou seja, o zero ele divide o lado azul do lado vermelho, tá? Isso é importante você perceber isto, né? E se você se desloca sobre a reta para a direita, sempre para a direita, o valor do número vai sempre aumentando. Qualquer passo, esteja onde você estiver. Se eu estiver aqui, por exemplo, olha, no menos 3, se eu andar para a direita, o menos 2 é maior do que o menos 3. O menos 1 é maior do que o menos 2. O zero é maior do que todos eles. E o 1 é maior do que o 2, e o 2 é maior que o 1, e o 3 é maior do que o 2, e o 4 maior do que o 3. E assim vai embora, né? Sempre até infinito. Andando para a direita, então, o valor sempre vai aumentar. Outra observação importante que você tem que saber é o seguinte: olha, quando você estiver somando ou subtraindo dois números que tenham o mesmo sinal, para ser o mesmo sinal, os dois números têm que estar do lado ou positivo, os dois são positivos, né? Ou os dois estão do lado negativo, e os dois são negativos. E o que você faz nessa hora? Você soma o número normalmente e mantém o sinal. Então, se eu estou somando dois positivos, a resposta é positiva. Se eu estou somando dois negativos, a resposta é negativa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu repetir a reta aqui para ficar mais clara para você, né? Ficar mais interessante de você se familiarizando com ela. Então, a reta está aí de novo. E vamos ver o que eu tenho aqui para você. Ah, eu tenho exemplos, né? Então, olha só. Eu estou aqui com um número positivo, né? Mais 5 e eu vou somar com mais 12. Então, pela regrinha que a gente acabou de falar, você soma os dois, né? E simplesmente mantém o sinal. Olha lá, os dois são positivos, então a soma também dá positiva. E agora nós vamos ver aqui um outro exemplo. Se eu tiver essa situação, olha, menos 5 e menos 12. Nesse caso, os dois são negativos, né? Então, eu simplesmente somo isso e mantenho o sinal de menos. Olha lá, então, 12 com 5 dá 17 e o sinal que prevalece é o negativo, é o menos, porque os dois números, o menos 5 e o menos 12, estão do lado vermelho, dos números negativos, né? Então, isso vai dar, então, menos 17. Ok. Agora, olha só. Importante essa regrinha. Na adição e subtração de dois números com sinais diferentes, olha o que você faz. Você vai subtrair um do outro e vai manter o sinal do maior. Então, que agora você está falando de adicionar ou subtrair números que estão em regiões diferentes, né? Eles têm sinais diferentes, então um vai estar do lado azul, o outro vai estar do lado vermelho. Então, nesse caso, o que você faz? Você simplesmente subtrai o maior menos o menor e coloca o sinal do maior dos dois. Vamos ver? Ó,
menos 5, está do lado vermelho. Eu vou somar com 12. O que eu falei agora? O que a regrinha está falando ali? Ó? Na adição, ó, bem devagar, na adição e subtração, no nosso caso aqui, tá vendo? Adição, né? De dois números com sinais diferentes. Repara que o 5 é negativo, o 12 é positivo, os sinais são diferentes. O que eu tenho que fazer? Subtrair um do outro, então eu vou ter que fazer 12 menos 5 e manter o sinal do maior. Como o maior é o 12, isso aqui vai dar, então, positivo. Olha só, 12 menos 5 dá 7 e eu coloco o sinal do maior. Entre 5 e 12, o 12 é maior, então vai ter o sinal do maior. Vamos ver aqui um outro exemplo? Olha só agora. Eu tenho agora mais 5, né? E menos 12. Olha lá, o que diz a regra ali em cima? A mesma coisa. Você vai subtrair, então vai dar 12 menos 5, vai dar 7. E você vai colocar o sinal do maior. Como o maior é o 12 e ele é negativo, então vai o sinal do negativo, né? Então é assim que você trabalha com adição e subtração de números com sinais diferentes. Agora, vamos ver o que acontece quando você dá de cara com a reta real agora, né? Vai mostrar para você o quê? Um conjunto de números que estão intercalados, né? Intercalados que eu digo entre 0 e 1, quantos algarismos nós temos? Quantos números nós temos entre 1 e 2, entre 2 e 3? Né? Eu olho só, vejo o 2 e o 3, mas se eu sair do 2 até chegar no 3, tem inúmeros números aqui. Por exemplo, de 1 para o 2 eu passo pelo 1,5, por 1,75, não é? 1,9, eu vou passando por um monte de números. Então, olha, os números racionais são expressos em fração, né? Desde que o denominador da fração seja diferente de zero, porque você já sabe que fração não pode ter denominador zero. Então, vamos ver aqui, olha só, o que acontece nesse caso. Eu peguei o número 1 sobre 2, a fração meio, que está bem ali no meio, a posição dela está entre 0 e 1, é a metade do caminho entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1 é a metade do caminho, tá certo? Muito bem. E o que aconteceu? 1 sobre 2 está representado na reta também. Se eu precisar escrever, eu escrevo como eu escrevi agora. E o 2,5, por exemplo, onde ele está lá? É metade do caminho entre 2 e 3. Então, esses números que você está vendo aí fazem parte deste conjunto dos números racionais. Agora eu vou te mostrar os números irracionais, que são representados, o conjunto é representado pela letra I, de irracional. Quem são eles, por exemplo? São aqueles que podem ser, inclusive, frações, que quando você divide, dá um número com vírgula, número quebrado, como você costuma dizer, né? O aluno adora falar número quebrado, que é número com vírgula, com infinitas casas decimais, né? Continua indo. Você vai dividindo e as casas não param. Por exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2. Olha só, a raiz quadrada de 2, né? Que fica ali, ó, aproximadamente no meio, porque o valor é aproximadamente 1,41, que é quase 1,50. 1,50 seria o meio entre 1 e 2. Então, por isso que ela está naquele lugarzinho ali. Ela é um número irracional, sim, porque não dá exato, né? Vai dar um número com vírgula com muitas casas decimais. Vamos pegar um outro. Esse aqui é famoso, você conhece. A letra grega π, e ela fica mais ou menos perto do 3, porque o valor de π é 3,1415,9, blá, vai embora, enfim, não acaba. Por isso que isto é um número irracional. Então, o número que a gente usa para fazer cálculos, quando a gente usa o π, a gente usa 3,14, que está bom, então 3,14 na reta, 3,14 é bem perto do 3, né? Por isso que eu grafei ele ali onde você está vendo, né? Então, olha, agora vem uma observação importante, que fala da multiplicação e divisão de dois números com sinais iguais. O resultado é sempre positivo. Então, quando você está multiplicando dois números com sinais iguais, se os sinais deles forem iguais, sempre vai dar positivo. Então, você tem que, antes de multiplicar os números, você verifica se os sinais são iguais, que aí você já sabe que o resultado, você faz a conta depois, você já pode colocar o mais, que é positivo. Então, aqui, ó, olha o que eu escrevi para você. Se você estiver multiplicando um número positivo por um número positivo, o resultado é positivo. Olha lá. Se você estiver multiplicando um número aqui, ó, negativo
por um número negativo também vai dar positivo, porque os sinais aqui são iguais. A regrinha é clara, ela diz sinais iguais, multiplicação e divisão vai dar sempre positivo, né? Então, e na multiplicação e divisão de dois números com sinais diferentes, se os sinais forem diferentes, aí o resultado é sempre negativo, né? Aí sempre vai ser negativo. Então, olha só aqui, ó. Se um é positivo e o outro é negativo, isso vai dar negativo porque eles são diferentes. Pode ser divisão também, ó. Se eu estou dividindo um número positivo por um negativo, os sinais são diferentes, isso também vai dar negativo, né? É importante você perceber isto, ok? Então, vamos ver agora o que acontece daqui. Eu estou te dando dicas agora para você entender melhor como funciona isso. Então, eu coloquei uns exemplinhos aqui só para te ajudar, né? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu tenho, por exemplo, isso aí que você está vendo, olha só. É uma operaçãozinha básica, né? Eu tenho mais 7 menos 3, mais 6 menos 12, mais 8, tá? Então, eu vou ter que lembrar das regrinhas, né? Para poder fazer essa continha. E aí você pode fazer assim, olha, eu costumo dar uma dica para vocês, né, para os alunos, que seria basicamente o que a gente faz na prática. Os números positivos, nesse caso aqui, o 7, o 6 e o 8, faz de conta que é dinheiro, você tem. E os negativos são suas dívidas. Então, olha só, você faz uma tabelinha, ó, você tem e você deve, tá vendo? Vamos ver quem você tem? Você tem ali 7, olha lá. Aí olhando você vai perceber que você tem 6. Continua olhando, você vai perceber que você tem 8. Aí você descobriu que o total que você tem é exatamente 21. Isso é o que você tem. Agora você deve 3 e deve 12. Olha lá. Então você está devendo 15, né? Você deve 15. Então, se você tem 21 e deve 15, fica fácil perceber que você ainda tem, né, 6, ok? Então, é assim que funciona essa ideia. Vamos ver se a gente dá um outro exemplo aqui. Olha lá, agora eu incrementei um pouquinho, né? Então, eu tenho ali, eu vou ver quem eu tenho e quem eu devo. Vamos ver? Você já enxergou ali quem são, né? Vamos ver o que eu tenho. Quem eu tenho? Olhando lá, eu percebo que eu tenho de cara o 6, eu tenho também o 12 e tenho também ainda o 5. Então, eu tenho, né, o total que eu tenho é exatamente 23. E deixa eu ver minhas dívidas. Ah, eu devo 7, eu devo 3 também, e também estou devendo 19. Nossa, estou ferrado, né? Estou devendo muito. Eu estou devendo 29, mas eu tenho só 23. Então, facilmente você percebe que se você tem 23 e deve 29, você vai pagar os 23 que você conseguir e ainda vai continuar devendo, né, 6, certo? Muito bem. Essa é uma dica que você pode usar sempre que você quiser, pensando assim, né? Positivos aquilo que você tem, negativos aquilo que você deve. Isso deve te ajudar bastante para resolver essas continhas, tá bom? Então, gente, se você gostou, eu gostaria muito de agradecer o fato de você ter estado comigo aqui e sempre ratificar o meu pedido, né? Gostaria muito que você compartilhasse com seus amigos, que você desse um joinha para nós e que você se inscrevesse no nosso canal para continuar crescendo. Porque à medida que ele vai crescendo, os vídeos vão aparecendo. Eu vou fazendo vídeos e vídeos e você vai consultando sempre que você precisar. Também gostaria de falar para você que se você precisar de algum assunto que você não está entendendo e gostaria de entender, deixa nos comentários lá no canal que eu faço um vídeo sobre o assunto que você quer e deixo postado no canal que ficaria à sua disposição. Você pode assistir e aprender comigo à vontade, tá bom? Então, gente, valeu, muito obrigado por você estarem aqui comigo hoje e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!